Atos capítulo 3. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga misericórdia. Ó, acha. Atos capítulo 3, a partir do versículo 1, vai dizer o seguinte: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração, das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E, pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar. Imediatamente os pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela tua santa palavra, que é viva e eficaz. Muito obrigado porque o Senhor está aqui no nosso meio. Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor tenha total liberdade nesse lugar. Que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor separou para essa noite. A nossa oração e o nosso desejo, Pai, é que o Senhor nos encontre de uma maneira especial. Espírito Santo, eu tenho um esboço, mas a mensagem é tua. Faça conforme a tua vontade no nome de Jesus. Amém. Bom, essa história talvez seja conhecida por você, e se não for, você vai conhecer ela essa noite. Mas essa história está dentro de um livro chamado Atos dos Apóstolos. Mas esse livro poderia ser facilmente chamado de Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Esse livro é um tratado da pessoa do Espírito Santo. Então, ao longo de todos os capítulos, você vai ver a ação do Espírito Santo por meio da vida dos apóstolos. E no capítulo 1, o Espírito Santo é uma promessa. No capítulo 2, a promessa se cumpre. E no capítulo 3 em diante, nós vamos ver as consequências dessa promessa por meio da vida dos apóstolos. Nós vamos ver a evidência dessa promessa. Nós vamos ver o que isso causou naqueles homens, naquele tempo. E uma coisa que eu gosto, que eu amo no livro de Atos, é que o livro de Atos não tem a palavra amém. Se você for ler o livro de Atos inteiro, você não vai encontrar a palavra amém. Isso se dá porque a obra ainda não acabou. A obra que começou lá no primeiro século com a igreja primitiva continua nos dias de hoje. O Espírito Santo de Deus continua agindo no nosso meio através da nossa vida, amém? A obra de Atos dos Apóstolos ainda não acabou. E o autor, no capítulo 1, no versículo 1, ele vai dizer que tudo aquilo que está narrado, registrado, escrito naquele livro é somente aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, tudo aquilo que nós lemos no livro de Atos é somente aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, é um livro muito importante para nós nos dias de hoje. É um livro que nós precisamos olhar com atenção. É um livro que nós precisamos ler e entender que o mesmo Espírito que estava operando por meio dos apóstolos naquele tempo continua operando nos dias de hoje. Amém? E agora nós vamos continuar no texto. Então, se você fechou, deixa aberto aí Atos 3.
que nós vamos ler os versículos e vamos falar um pouquinho sobre eles. Versículo 1. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Esse aqui é o primeiro relato de Pedro e João juntos, sozinho. Toda vez que, na verdade, é o segundo relato. Toda vez que nós vamos ver Pedro e João, nós vamos ver a presença de um outro apóstolo. Nós vamos ver a presença de Tiago e de qualquer outro apóstolo. Mas a segunda menção que nós vamos ver Pedro e João juntos, sozinhos, é nesse texto. Então, John, qual que é a primeira menção? Qual é a primeira vez que Pedro e João aparecem juntos, sozinhos? Eu vou ler para você. Lucas capítulo 22, versículo 8. Jesus enviou Pedro e João dizendo: Ide, preparai-nos a refeição para a Páscoa, para que comamos. Olha que interessante. Jesus vai inaugurar a era dos milagres. Jesus vai inaugurar o tempo onde o Espírito Santo de Deus vai começar a agir por meio dos seus apóstolos e discípulos, e ele vai escolher Pedro e João. Ele poderia ter escolhido qualquer outro discípulo, ele poderia ter separado qualquer outra pessoa, mas ele separa Pedro e João. E eu acho isso curioso, porque primeiramente Pedro e João foram servir. Pedro e João foram servir a mesa que seria feita para a Páscoa. Então eles foram fazer algo que não tinha tanto glamour. Eles foram fazer algo que não tinha tanto status. E quando Deus vai inaugurar a era mais importante da igreja, ele escolheu aqueles que primeiro serviram. Então a primeira coisa que nós precisamos entender essa noite: servir é algo de Deus. Servir é uma bênção. Servir ao Senhor é um privilégio. Então toda e qualquer oportunidade que você tiver de servir ao Senhor, faça isso. Porque você não está fazendo para os homens, você está fazendo para Deus. E Deus está vendo e Deus irá te recompensar. Só que o que estava acontecendo? Pedro e João estavam indo para o templo. Eles estavam indo orar. Mas olha que louco. O Espírito Santo tinha acabado de descer sobre eles. Pentecostes, uma loucura. Talvez o culto mais avivado que nós já tivemos na história da humanidade. Pentecostes. E o que eles foram fazer no capítulo seguinte? Eles foram orar. Eles receberam o Espírito Santo, eles tiveram aquela experiência naquele culto e eles estão indo orar. E aqui nós precisamos destacar uma notinha de rodapé sobre Pentecostes. O que era Pentecostes? Pente, 50, costes, colheita. O 50º dia da colheita. Então, no 50º dia da colheita, o Espírito Santo desceu. Mas aqui tem outra coisa. Quando Jesus morre e ressuscita, ele passa 40 dias aqui na terra. Você sabia disso? 40 dias aqui na terra, ressurreto. Só que aí está faltando 10 dias. Sabe o que acontece nesses 10 dias? A igreja estava em oração. A igreja estava em intercessão. A igreja estava clamando para que o Espírito Santo viesse. Era a igreja da terra clamando para que o Espírito descesse e Jesus do céu clamando para que o Espírito fosse enviado. Foram 10 dias de oração, foram 10 dias de busca incessante por aquilo que Deus ia fazer. E aqui eu não sei se você está entendendo, mas a era dos milagres começou com aquele que primeiro serviu e aquele que tinha uma vida de oração. Todo e qualquer movimento de Deus vai preceder aqueles que têm uma vida de oração. Não espere viver grandes coisas no Senhor se você não está orando, irmão. Não espere viver grandes coisas no Senhor se você não tem a disciplina do serviço. Esse texto nos mostra que Deus, Ele olha com atenção para aqueles que estão servindo e para aqueles que têm uma vida de oração. Vocês estão comigo? Pedro e João estavam indo orar. E tem uma frase que eu gosto muito de Charles Spurgeon, que é o príncipe dos pregadores. Uma vez perguntaram para ele: qual é o segredo do teu ministério? Qual que é a sacada?
O que eu preciso fazer para ser igual a você? Como eu posso viver uma vida parecida com a tua? E ele respondeu o seguinte: eu trabalho de joelhos. Meu lugar santo de oração vale mais do que toda a minha biblioteca. Eu trabalho de joelhos. Mais do que qualquer livro, do que qualquer conhecimento que ele poderia ter, eram os seus joelhos dobrados e prostrados diante do Senhor. Então nós precisamos entender, se nós quisermos viver algo relevante para Deus, nós precisamos abraçar hoje a disciplina da oração. Não espere, não coloque o fardo só na intercessão. Ah, não, a intercessão já está orando. Não, irmão, você também precisa orar. Não, a intercessão já chegou antes. Não, você precisa aquecer o teu espírito também. E o nosso erro, eu digo nosso, porque eu também me incluo nisso, é que nós amamos viver as coisas do Senhor. Nós queremos viver as coisas de Deus, só que nós estamos invertendo as ordens. Tem muita gente querendo viver Mateus 10, 27, sem antes viver Mateus 6, 6. John não conhece esses textos. Mateus 6, 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que está em secreto te recompensará publicamente. Mateus 10, 27. Mas aquilo que eu digo no escuro, proclame na luz. E aquilo que eu sussurro nos seus ouvidos, proclame dos telhados. Nós estamos muito empolgados para subir no telhado, proclamar, só que nós não estamos gerando nada no nosso secreto. Nós estamos muito empolgados em, Senhor, eu quero pregar, eu quero curar os enfermos, eu quero fazer um monte de coisa, só que você não tem uma vida de oração. Não tente viver Mateus 10, 27 sem antes viver Mateus 6, 6. Senão você vai passar vergonha. Não ouse ir em um lugar onde a sua oração não foi primeiro. Não ouse entrar em um lugar que você não preparou em oração. Vocês estão comigo? Então nós precisamos entender que a oração faz parte e precisa fazer parte da nossa vida. John, mas o Senhor me convida para ir. Antes do ide, tem o vinde. Antes do ide por todo mundo, tem o vinde a mim. Então vá até Deus primeiro, amém? Vocês estão comigo? Versículo 2. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Então, todos os dias, esse homem era colocado na porta do templo. Todos os dias, alguém pegava esse homem, de onde ele estava, colocava ele na porta do templo, tirava ele, levava ele para algum lugar e no outro dia colocava ele na porta de novo. Todos os dias esse homem estava na porta do templo para pedir esmola. E aqui eu quero que você entre no texto comigo. Visualize a cena comigo. Ele estava no lugar certo com a intenção errada. Como assim, John? Ele estava no lugar certo. Um lugar onde pessoas iam passar, onde tinha um fluxo de pessoas, e essas pessoas eram pessoas que acreditavam em Deus, e naquele tempo existia uma valorização para os pedintes. Então era natural que eles dessem esmola, que eles ajudassem, que eles de alguma forma dessem algum tipo de atenção para aquele homem. Então ele estava no lugar certo, mas com a intenção errada. Essa porta era muito bonita. E eu gosto de dizer que essa porta era um ponto turístico. Essa porta tinha 23 metros de largura. Ela tinha entre 11 a 18 metros de altura. E precisava de 20 homens para abrir. Então imagina que a porta da nossa igreja já é grande. Agora imagina uma porta ainda maior. E essa porta era feita de um material
de bronze corinto. Então, quando o sol refletia sobre ela, a cor que transparecia, que as pessoas conseguiam visualizar, era algo tremendo. Estudiosos vão dizer que essa porta reluzia mais do que o ouro, era mais bonita do que o ouro puro. Então, a beleza da porta atraía as pessoas. Se fosse nos dias de hoje, nós iríamos lá na Porta Formosa, colocaria no 05, Porta Formosa no Instagram, e o cara está aqui, ó, do nosso lado. Se fosse nos dias de hoje, nós iríamos lá na Porta Formosa, bateria uma foto só do detalhe assim do bronze e colocaria no nosso status. Se fosse nos dias de hoje, essa porta receberia um fluxo ainda maior de pessoas, porque era um lugar bonito. Então a porta era um lugar bonito, era um ponto estratégico. A beleza da porta atraía as multidões, mas somente o desejo de conhecer a Cristo fazia com que as pessoas abrissem essa porta e entrassem dentro do templo. Então a porta era bonita, as pessoas iam lá, olhavam para ela e iam embora. Esse homem ia lá todos os dias, sentava do lado da porta, pedia esmola, mas nunca teve a coragem de pedir para ninguém colocar ele dentro do templo. A porta atraía as multidões, mas somente o desejo de conhecer a Deus fazia com que as pessoas acessassem e dessem um segundo passo. Nós precisamos de pessoas na nossa vida, no nosso lado, que irão nos levar até Cristo, que irão nos levar no lugar que nós precisamos. Pessoas que não vão nos deixar na beira do caminho, a fim de que o nosso desejo momentâneo venha a ser saciado. Então aquele homem estava no lugar certo com a intenção errada. E a nossa geração tem uma síndrome, a síndrome de Onã. Sabe quem foi Onã? Gênesis 38 vai contar a história dele. Onã era casado com uma mulher e Onã, ele tinha um irmão chamado Er. Er era mau aos olhos de Deus e Deus matou o irmão dele. E Onã tinha que cumprir uma lei chamada Lei do Levirato. O que era essa lei, John? Onã tinha que ter relações com a irmã, quer dizer, com a cunhada dele, para que o nome do irmão não sumisse da terra. Então ele tinha que cumprir essa lei. E o que ele fazia? Ele tinha relações com Tamar, mas deixava o sêmen cair na terra. Então ele tinha relações com Tamar, mas ele não terminava o ato. Em outras palavras, Onã, ele queria ter prazer, mas ele não queria assumir um compromisso. Onã queria o prazer, queria aquilo que o momento iria proporcionar para ele, mas ele não queria assumir o compromisso. E quantas vezes nós entramos num culto como esse, num espaço como esse, e o nosso maior foco é ter prazer, mas nós não assumimos um compromisso com Cristo. Não, hoje o culto foi muito ruim, a pregação foi muito ruim, o louvor foi muito ruim. Nós estamos vindo para cá como quem vai num restaurante e pede um prato. Nós não podemos ter esse tipo de relacionamento. Ei, olha para mim, prazer sem compromisso é prostituição. E não é isso que Deus espera de nós. Vocês estão comigo? Nós precisamos entender que aquilo que fazemos para Deus é sério. E precisamos tratar com essa seriedade. Nós não podemos vir para a igreja achando que a gente está indo para o Nicolândia. Nós não podemos ter uma relação com Deus como se nós estivéssemos nos relacionando com qualquer pessoa. Isso precisa ser feito de uma maneira santa, pura. Vocês estão comigo? Então, irmão, em nome de Jesus, pare de olhar para a porta, porque Cristo vai dizer que Ele é o caminho, mas Ele também é a porta. Então pare de olhar para a porta, admirando a beleza da porta, vendo o quanto a porta é bonita,
e comece a ter um relacionamento com Deus de verdade. Passe da porta, entre no templo e viva uma vida com o Senhor. Vocês estão comigo? Estão comigo mesmo? Versículo 3. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Olhe para nós. Pedro e João estão subindo para o templo. O homem está sentado à porta do templo. A porta é bonita. A porta é bela. Mas ela não é mais bonita ao ponto de chamar a atenção mais do que aquele homem. Essa porta tinha preço. Aquele homem tinha valor. Então Pedro e João, quando estão entrando no templo, eles olham para aquele homem. Eles começam a olhar para aquele rapaz. E aí começa a olhar para Pedro e João. E Pedro fala: olha para nós. Mas olha que interessante. Em Atos, no capítulo 1, no versículo 10, quando Jesus está sendo assunto aos céus, o que os discípulos fazem? Eles ficam olhando. E a mesma palavra fitando de Atos 1:10 é essa palavra também de Atos 3. A mesma palavra, o mesmo significado. Sabe o que eu entendo com isso? Que é impossível nós percebermos as pessoas que estão ao nosso redor se nós não primeiramente olharmos para Deus. Se você não olhar para Deus, você não vai ter capacidade de enxergar o outro. Se você não olhar primeiramente para Deus, você não vai ter capacidade de perceber as pessoas que estão ao seu lado passando por algum tipo de dificuldade. E se você não olha para Deus, você não percebe o outro. E se você não percebe o outro, você não tem autoridade nenhuma de pedir para que alguém olhe para a tua vida. Pedro e João só tiveram a capacidade de dizer: ei, olha para mim, presta atenção em mim, porque primeiro eles olharam para Deus. Primeiro eles olharam para Cristo. Então, antes de pedir ou esperar que alguém olhe para a nossa vida como um exemplo, como um modelo, nós precisamos olhar para Deus. Então, primeiramente, no capítulo 1, no verso 10, eles olham para Deus. E somente depois disso, eles teriam a capacidade de perceber aquele homem. Sabe qual que é o nosso problema? Nós passamos muito tempo olhando para nós e não olhando para Deus. E quando nós estamos fazendo isso, nós só conseguimos olhar aquilo que está permeando a nossa vida. E não percebemos que existem pessoas que estão ao nosso lado, que só precisam de um oi, que só precisam de um aperto de mão, que só precisam de um sorriso. Eu conheço gente que nunca mais pisou na igreja, porque ela entrou e saiu invisível, ela não foi percebida. Porque os nossos cultos hoje são muito mais voltados para o eu. Um egoísmo, um eucentrismo. E nós estamos perdendo a característica principal, que é perceber o outro. Qual foi a última vez que você ajudou alguém que estava em necessidade na rua? Qual foi a última vez que você prestou atenção por 2 minutos para alguém que te parou e te abordou na rua? Quantas vezes nós falamos: não, estou ocupado, estou atrasado. Quando talvez isso estava na agenda de Deus para a tua vida. Quantas e quantas oportunidades nós perdemos de pregar o Evangelho,
e ver a manifestação do céu na terra, porque nós estamos muito ocupados. Estamos muito cheios de nós mesmos. Nessa noite, o desejo de Deus é que nós possamos voltar os nossos olhos para Ele e perceber aquilo que está doendo no coração dele. Talvez tenha coisa doendo no teu coração, eu não duvido disso. Mas eu te garanto que se você primeiro olhar para Deus e começar a perceber o outro, pode ter certeza que Deus vai cuidar daquilo que está doendo em você. Se preocupe com o outro e deixe que Deus cuide de você. Vocês estão comigo? Olhe para nós. E aí entra o versículo 5 e 6. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. A história vai desenrolando. Pedro pede: ei, olha para mim. O cara fixa o olhar em Pedro e João. Pedro responde: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. O que eu tenho, isso eu posso te entregar. Será que hoje, se nós olharmos para a nossa vida, se nós analisarmos a nossa vida mesmo, nós teremos essa autoridade de poder virar para alguém que está precisando de Deus e falar: irmão, eu tenho isso aqui para te apresentar? Será que nós vamos ter essa capacidade? Será que nós vamos ter essa coragem, essa autoridade? Mas esse homem, ele estava olhando com expectativa de receber dinheiro. Afinal, era isso que ele fazia na porta do templo. Então ele estava com expectativa. Mas entenda, o céu não responde expectativa, o céu responde fé. O que é expectativa, João? A expectativa é: eu acho que Deus pode fazer algo. Fé é: eu tenho certeza que Deus já fez algo. É diferente. Então aquele homem estava com expectativa: eu acho que eles podem me dar algo. Eu acho que eles podem me ajudar a sanar esse problema momentâneo. Mas aqui, perceba, Pedro é a representação da igreja. Pedro é a representação da igreja. E Pedro vira para esse homem e diz: amigo, o que você quer de mim, eu não consigo te ajudar. Mas aquilo que você necessita, isso eu tenho. Muitas vezes nós temos uma visão da igreja e esperamos da igreja aquilo que a igreja não pode nos dar. Ah, não, a igreja precisa suprir essa área da minha vida. Ah, não, a igreja precisa resolver o meu problema que eu tenho com meu pai. Ah, não, a igreja precisa resolver o problema que eu tenho com minha mãe. Ah, não, a igreja precisa resolver a minha desorganização. A igreja precisa resolver a minha vida, a minha agenda bagunçada. A igreja precisa resolver os meus conflitos. Irmão, muitas vezes nós vamos olhar para a igreja e esperar da igreja aquilo que a igreja não pode nos dar. Mas aquilo que nós necessitamos, a igreja tem para apresentar, que é Cristo. O que ele queria, a igreja não tinha para dar. E talvez você esteja como aquele homem, esperando da igreja dinheiro. Não, irmão, eu sirvo demais aqui, eu preciso receber um salário. Estou ralando demais. Preciso que a igreja me note. Preciso que a igreja me perceba. Irmão, a igreja, Deus, ninguém te deve nada. Nada. Mas aquilo que você precisa, que homem nenhum pode dar,
que dinheiro nenhum pode dar, esse lugar tem para oferecer. Então aquele homem estava com expectativa. Me dá dinheiro. Money, money. 6, 7, igual vocês fazem aí, né? Eu não sei nem o que é isso, eu não sei nem se cabe no contexto. Estou revelando a minha idade, né? Ficando velho. Você só precisa do nome de Jesus, irmão. Vira para quem está do seu lado e fala assim: ei! Não, mas fala como quem crê. Você só precisa do nome de Jesus. Aleluia. Se é para Jesus, dá um aplauso aí de 1 minuto. Então aquele homem, ele queria algo que era rentável. Porque, irmão, ninguém vai para a porta de lugar nenhum pedir dinheiro sem que isso dê algum tipo de retorno. Ninguém faz essas coisas só porque quer. Na verdade, ninguém quer fazer isso, mas faz porque precisa. E ele fazia porque era rentável. Então, todo dia, alguém, de alguma forma, dava aquilo que ele queria momentaneamente. Dinheiro. Todos os dias, alguém supria essa carência dele momentânea. Mas eu quero que você olhe para mim e entenda uma coisa. O que cura deficiência não é esmola, é filiação. O que cura deficiência não é esmola, é filiação. O que aquele homem queria, resolveu o problema dele dentro de 24 horas. Mas aquilo que Pedro e João tinham para oferecer, resolveria a vida dele inteira. Segundo Samuel, capítulo 9, Davi está sentado no trono, estabelecido, rei de todo Israel. Ele se lembra de uma conversa que ele teve com Jonatas. Não sei se você sabe, mas Jonatas ajudou muito Davi. Quando Saul estava querendo matar Davi, Jonatas ajudava ali, ele fugir. E Jonatas falou o seguinte: Davi, quando você se assentar no trono, não esquece de mim não. Não esquece da minha casa, da minha família. Lembra de mim. Então Davi está sentado no trono e ele se lembra. Será que existe alguém da casa de Saul para que eu possa prestar benevolência? E aí ele faz uma pergunta para um dos seus servos. E o cara responde: não, tem um cara sim, tem um. Mas ele é aleijado. Mas ele é coxo. E existia uma conversa em Israel que Davi não gostava muito de cego, coxo e aleijado. E esse cara já aponta o erro dele, o defeito dele. Tem um, mas esse não presta. Esse não funciona para aquilo que você quer. O que Davi faz? Manda trazer ele para cá. Então estão trazendo um homem chamado Mefibosete. Quem era Mefibosete? Mefibosete era filho de Jonatas. Quando a ama que cuidava dele soube que Saul e Jonatas morrem na guerra, ela deixa Mefibosete cair e ele fica aleijado das 2 pernas. E ele vai para um lugar chamado Lodebar, o lugar do esquecimento. Ele, com linhagem de rei, estava num lugar completamente esquecido. E aí, Davi manda trazer ele para cá. E Mefibosete chega com medo, assustado, e fala assim: quem sou eu como um cão morto para estar diante do Senhor, meu rei? E Davi fala o seguinte: a partir de hoje, você irá comer todos os dias comigo na mesa. Mas Mefibosete não se achava digno daquilo. Ele não queria aquele lugar. Ele estava com medo. Mas Davi faz questão de assentar Mefibosete à mesa todos os dias. E eu quero que você preste atenção em algo comigo. Quando Mefibosete se assentava à mesa, o defeito dele não era visto. O defeito de Mefibosete era onde, John? Na perna. Então, quando ele se assentava à mesa com o rei, quando ele se assentava à mesa com aquele homem, a maior figura naquele tempo, o problema dele não era visto.
que eu quero te dizer, quando você se assenta na mesa que Jesus preparou para você, o teu defeito não é visto. Quando você entende que Jesus preparou um banquete para você, quando você entende que Jesus preparou uma mesa para você por meio do seu sacrifício perfeito na cruz, o seu defeito não é visto. Jesus nos amou antes da fundação do mundo. Antes do pecado existir, Jesus já havia morrido pelo nosso pecado. Antes do pecado ser uma possibilidade, Jesus já havia preparado um caminho com seu próprio corpo. Então entenda, o que vai te afastar da mesa de Jesus não é o teu defeito. O que vai te afastar da mesa de Jesus é o teu pecado. O que nos afasta de Deus, irmão, não são os nossos defeitos, não são as nossas falhas, mas é quando nós estamos caminhando de maneira irresponsável com aquilo que Ele fez por nós. Então, a partir de hoje, entenda, Deus preparou um lugar para que você possa se assentar onde o teu defeito não é visto. Vocês estão comigo? Então, Mefibosete, ele foi convidado pelo rei para entrar nesse lugar, para se assentar nesse lugar. E nós precisamos entender que Deus está nos chamando para sentar na mesa. Deus está nos convidando para assentar à mesa. Versículos 7 e 8. E pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Aqui, Pedro e João, eles não dão simplesmente uma palavra. Ei, no nome de Jesus, levanta e anda. Ei, no nome de Jesus, seja curado. Pedro e João, eles dão uma palavra, eles declaram aquela palavra, eles falam aquela palavra, mas eles também estendem a mão para aquele homem. Não fica somente no campo da teoria, não fica somente no campo da ideia. Eles estenderam a mão para que o homem pudesse ficar de pé. Eles estendem a mão para que o homem ficasse de pé. E aqui existe algo muito bonito. Pedro fez com aquele homem aquilo que ele viu Jesus fazer. E Pedro também fez com aquele homem aquilo que Jesus fez com ele. Em Marcos, no capítulo 1, no versículo 29 a 31, a sogra de Pedro está doente. O que Jesus faz? Ele estende a mão para ela e ela é curada. Mateus, no capítulo 14, Pedro está andando sobre as águas, andando sobre a palavra de Jesus. E o que acontece? Pedro afunda. O que Jesus faz? Ele vai lá, estende a mão para Pedro. Então Pedro fez com aquele homem aquilo que ele viu Jesus fazer e aquilo que Jesus fez com ele. Em outras palavras, o poder do testemunho. Não espere, irmão, ser formado em teologia, porque talvez você nunca vai fazer. Não espere ter todo o conhecimento. Não espere a melhor oportunidade. Aquilo que você já viu Jesus fazer e aquilo que Ele já fez na tua vida é uma oportunidade para que você possa apresentar Cristo ao mundo. Não espere. Não espere o melhor momento. Não espere a melhor situação. Aquilo que Deus já fez na tua vida é suficiente.
O teu testemunho pode resgatar uma vida do inferno. Aqueles 2 minutos de desconforto que você tem para pregar na rua pode resgatar uma alma eternamente no inferno. O poder do testemunho, ele é muito maior do que aquilo que nós conseguimos imaginar. Então não menospreze aquilo que Deus fez na tua vida e não menospreze as experiências que você teve. Não menospreze isso, porque Deus quer usar disso para que Cristo seja apresentado ao mundo. Vocês estão comigo? Pula lá para o versículo 14. Atos 3, verso 14. Vocês estão aí de verdade? Vocês estão muito quietos. Tá doendo? Tá doendo em mim também. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Olha o que acontece. Pedro e João estão indo para o templo, encontram o homem na porta. Olha para o homem espera dinheiro. Pedro e João falam: irmão, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho Cristo. Toma Cristo, pum, o homem é curado. E aí todo mundo fica: uau! O que aconteceu? Que isso? E todo mundo vai para o templo. E a galera começa a cochichar, a fofocar. Rapaz, o que aconteceu? Será que foi a unção deles? Será que foi a oração deles? Será que foi a espiritualidade deles? Será que foi o quanto que eles se prepararam para esse momento? O que aconteceu? E Pedro, ele se levanta e ele começa a pregar. Pedro se levanta e começa a proclamar. E o começo da pregação de Pedro é esse versículo que nós lemos, versículo 14. Olha o que diz o versículo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Pedro então se levanta com autoridade, estufa o peito, empina o nariz e fala assim: vocês negaram ele. Vocês colocaram ele para morrer. Soltaram o assassino. Mas sabe quem era Pedro? Menos de 60 dias atrás, ele tinha feito o quê? Ele tinha negado Jesus, irmão. Pedro tinha negado Jesus. Pedro tinha negado que o conhecia. Pedro tinha negado que caminhou com ele. Mas depois que o Espírito Santo veio, caiu sobre ele. Depois que ele entendeu a obra perfeita e plena de Cristo Jesus, Pedro olha para essa situação e entende que aquilo que ele fez no passado não tinha poder para determinar o presente dele. Aquilo que ele tinha feito no passado não tinha poder para atrapalhar aquilo que Deus queria fazer naquele momento. E muitas vezes nós estamos presos, parados, estáticos, porque nós estamos olhando para aquilo que fizemos e falando: não, eu não posso fazer isso. Não, eu não sou digno. Não, eu não posso, eu sou muito sujo, eu sou muito pecador, eu errei demais. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: o sangue de Jesus é maior do que todas as coisas. O sacrifício de Cristo é maior do que todas as coisas. E aqui eu quero te dar uma dica: quando Satanás tentar te lembrar do teu passado, lembra ele do futuro dele. Ele vai passar a eternidade no lago de fogo, mas eu e você, nós passaremos a eternidade com Cristo nas regiões celestiais. Então, quando ele tentar te lembrar daquilo que você fez, lembra ele daquilo que vai acontecer. Irmão, em Cristo não existe nada que possa nos parar. Se você de fato conhece o Senhor, se você de fato está vivendo uma vida com o Senhor e entendeu que Ele morreu numa cruz e ao terceiro dia ressuscitou para resgatar a tua vida do inferno, irmão, nada pode te parar. Nem a pior besteira que você fez no passado. Nem a pior droga que você usou no passado.
nem a pior experiência que você teve no passado, nem a experiência mais suja que você teve no passado. Hoje, Jesus olha para você e te vê puro e santo. Não por aquilo que você faz, não por aquilo que você deixou de fazer, mas pela obra perfeita dele. Vocês estão comigo? Então Pedro, ele se enche de ousadia, ele se enche de coragem, porque ele entendeu aquilo que o Senhor tinha feito com ele. Agora eu quero que você pule lá no capítulo 4, versículo 29 a 31, que nós já vamos encerrar. Capítulo 4, Atos, capítulo 4, versículo 29 a 31. Diz o seguinte: agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com ousadia, anunciavam a palavra de Deus. Olha o que acontece no dia seguinte de toda essa história. Pedro prega, mais de 3.000 pessoas reconhecem Jesus e aceitam Jesus. E aí eles são convidados pelo Sinédrio, pelos religiosos, para ter uma conversa. Só que qual era o problema? Os religiosos não podiam negar o fato: o homem foi curado. E todo mundo conhecia o homem, todo mundo sabia quem era o homem, então não tinha como forjar um milagre. Então eles estão tendo uma conversa ali com os discípulos, e eles não podiam prender eles não podiam fazer nada. E eles fazem o seguinte: a gente vai liberar vocês, mas eu não quero saber dessa história de pregar esse tal de Jesus aí que morreu e ressuscitou. Nós não queremos ouvir essa conversa no nosso meio. Nós não queremos saber desse assunto. E sabe o que Pedro vai falar? Nós não podemos negar aquilo que nós vimos e ouvimos. Nós não podemos nos calar diante daquilo que nós vimos, diante daquilo que nós ouvimos. Nós não podemos fingir que nada aconteceu. Então Pedro e João voltam para a igreja, voltam para os seus, e juntos eles fazem essa oração do capítulo 4. Isso aqui é uma oração, eu quero ler com você de novo. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Aquilo que começou com a oração, terminou com a oração. Aquilo que começou em súplica, terminou em súplica. Agora eles vão ao Senhor e falam assim: Senhor, olha as ameaças deles, olha o que eles estão falando, pensando, arquitetando, mas precisamos do teu Espírito Santo, precisamos do Senhor. Enquanto o Senhor estende a mão para fazer sinais, prodígios e maravilhas, enquanto a tua mão está estendida para nós, por favor, nos dê ousadia por mais uma vez, para que nós possamos pregar e anunciar a tua palavra. Nos dê ousadia por mais uma vez, para que nós não venhamos nos calar. Diante de um contexto de ameaça, de morte,
Eles olham para aquilo, vão até Jesus e pedem: Espírito Santo de Deus, enche de ousadia eu e os meus irmãos. Pedro e João, eles olham para aquela situação e fazem uma oração: Espírito Santo de Deus, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor, porque não é a nossa mão estendida que cura, é a tua mão estendida que cura. Senhor, nós necessitamos de Ti, porque é a Tua mão estendida que faz sinais, não é a nossa mão. Senhor, nós precisamos de Ti, porque se o Teu Espírito Santo não nos der ousadia, nós não pregaremos a Tua palavra. Nós necessitamos do Espírito Santo. De tudo que nós conversamos essa noite, nós podemos resumir em uma coisa: o avivamento da Porta Formosa só aconteceu porque Pedro e João necessitavam do Espírito Santo. E a pergunta que eu faço para você essa noite, para a gente poder encerrar, é: você reconhece que você necessita do Espírito Santo? Você reconhece que você precisa do Espírito Santo? Se você reconhece isso, fique de pé no seu lugar.